A representação artística se tornou a arte e a profissão mais cobiçada na atualidade, porque os seus valores milionários e também a manobra com que atores movem o comportamento das multidões é muito forte. Agora imagine se, ao invés de entretenimento, isso também acontecesse no meio religioso e espiritual. Foi isso que Jesus nos alertou, não somente em nossos tempos, como também no seu tempo. Foi a instrução que ele deu aos seus discípulos. A mensagem de hoje é sobre isso. O fermento da hipocrisia. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, está escrito: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Nós observamos nesse texto que Jesus, depois de ser conduzido para determinados lugares, as multidões o acompanhavam. E aqui nós temos visto que essa multidão se atropelava umas às outras por conta de ver tudo aquilo que estava ocorrendo, mas não somente por causa de buscar milagres, mas pela curiosidade e pela fama que Jesus havia se tornado até então. Tendo observado tudo isso, ele então chamou em particular os seus discípulos para alertar para algo que poderia acontecer em suas vidas, em seus ministérios, naquilo que eles viriam a realizar, e também não somente eles, mas todos aqueles que viriam a crer. Jesus queria alertar os discípulos que não se deixassem levar por aquilo que já havia acontecido, que já estava acontecendo no seu tempo, que era a manobra, a manipulação das pessoas por conta de fama ou de mesmo realização pessoal. Então Jesus comparou aos atores que ficaram famosos desde a cultura grego-romana, que eram chamados de hipócritas. Esses atores, eles atuavam nos teatros com máscaras e faziam muito sucesso. Jesus então comparou que essa mesma atuação pode acontecer conosco se nós representarmos algo que não é a realidade. Por isso ele alertou os discípulos que naquele tempo os religiosos já faziam isso, representavam, mascaravam aquilo que não era a própria vida deles. O mais importante disso é que Jesus está colocando para nós que nenhuma forma de manobra na área espiritual e da fé não pode ser representada, não pode ser manipulada e nem fingida, mascarada. Aquilo que tem que ser a nossa vida, ela tem que comportar todos os âmbitos, não somente uma categoria. Ninguém pode dizer: a minha vida religiosa é uma, profissional outra, ou familiar uma outra ainda. Todos têm que dizer que a base da fé, ela tem que dominar os âmbitos gerais da nossa vida. Por isso não tem como mascarar. Ou você é ou você não é. É exatamente isso que Jesus está demonstrando, como a fé cristã tem que ser em nossa vida. E nunca pode ser uma representação, uma atuação. Ela tem que ser, ela tem que agir na nossa vida. E é isso que mais importa para nós. A vida religiosa, ela não pode se tornar apenas aqueles preceitos dogmáticos e rituais, apenas em um setor, em uma área, em uma geografia,
e depois, passado aquilo, aí pode-se fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a fé. Mas, ao contrário, da mesma maneira que nós somos com Deus, ela tem que ser também em toda a nossa vida. Por isso, a minha oração de hoje é que a fé cristã possa dominar todos os âmbitos da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida integral com Deus e não uma máscara, não um engano, não uma hipocrisia, mas que seja a realidade. É isso que o Espírito de Deus quer realizar em nós e é o que Ele pretende realizar em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.